Deus amado, obrigado, Senhor, por esse dia 25, mais um dia, poder estar aqui te agradecendo pelo pão de cada dia em nossas mesas, ó Pai. Não sabemos orar como convém, porque está escrito, Romanos, capítulo 8, 26, o Espírito Santo dentro de nós é que Ele faz as orações com gemidos inexprimíveis, para que nós possamos estar aqui nesta manhã de domingo, abençoado pelo Pai, já com a bênção no nosso coração, obtendo de Deus o amor e o perdão. A oração está pronta, como é que eu sempre menciono, Romanos 10, versículo 9, se com a boca a gente confessa Jesus Cristo como Senhor, e acreditando que Deus o ressuscitou dentre os mortos, seremos salvos, porque com a boca confessamos a salvação, e com o coração nós cremos que Deus existe, está em cada coração, nesta manhã, onde você tem um amor e tem um perdão. Obrigado, Senhor, por essa palavra, graças a Deus, obrigado, meu Pai. Aqui está 2 Coríntios, 1:21. O apóstolo Paulo foi um apóstolo no primeiro século, designado às igrejas, que lá havia, Gálatas, Coríntios, Éfeso, Hebreus, Colossenses e por aí afora. Então, entendendo o Evangelho, nós praticamos o quê? A palavra de Deus é Espírito de verdade, não fazemos as obras. As obras ela é feita, naturalmente, não sendo obrigado a fazê-la, porque é pela fé que nós somos conduzidos à palavra de Deus, em triunfo, porque o justo verá pela fé. A fé é a certeza de tudo que nós esperamos, e a condição de fato que nós não vemos, nós cremos. A palavra de Deus foi para você ouvir, e eu, aquele que crê, a palavra de Deus. Então aqui está, 2 Coríntios 1:21, a unção de Deus para conosco, estamos em graça no Evangelho, porque não é o óleo da padaria, não é o azeite que o pastor ungiu lá e vai ali fazer aquilo que eles fazem, segundo os homens, porque existe a doutrina dos homens e a de Deus. A de Deus é quando você prega a verdade e não esconde nada, porque é o Evangelho revelado aos nossos corações. 1:21 de 2 Coríntios. O que nos confirmou agora para vós em Cristo e nos ungiu é quem? É Deus. Então Deus nos ungiu, não para ser da Assembleia, não para ser da Universal, não para ser da Católica ou de uma igreja espírita, porque o Espírito Santo está dentro de nós, como está dentro dele. Só sem esse conhecimento aqui, eles ficam lá na religião, onde você não está firme, porque você está sempre trocando, e tem aqueles que é firme, Mas aqui não, aqui a porta ela está aberta e ela é estreita, só passa aqueles que é predestinado, aqueles que são eleitos, separados, aqueles que são mais que vencedores pela palavra, não pegando em nada de objeto que o pastor consagrou, que ele ungiu e você leva para casa. Não, isso aí é uma fé apoiada em objetos, mas aqui não. 1:21 de 2 Coríntios, o que nos confirmou agora para vós em Cristo e nos ungiu é Deus. Então ele é o meu pastor, é o teu pastor, ele é aquele que te ungiu, óleo de alegria, não o óleo do mercado, não, o óleo do Espírito Santo dentro de nós. 22. E também nos selou e nos deu como garantia do Espírito em nosso coração. Efésios 1:13, ele selou aquele que entendeu, aquele que entrou pela porta e aquele que recebeu de Deus o consolo do Espírito Santo nesta manhã, que ele já foi ortogado, e você aqui o tem no teu coração. 23. Eu invoco a Deus por testemunha sobre a minha alma, que para vós vos poupar, não fui para Corinto. Então aqui ele escreve aos Coríntios, do primeiro século. Agora aqui, quem te ensina é o Espírito Santo. Por isso que 6:19 de Hebreus diz lá, Jesus é a âncora da nossa alma. O Espírito Santo pronto para Deus e estamos ancorados em Cristo. Para aqui receber saúde, receber o milagre, receber a paz no coração, que Deus colocou Paulo para trazer o Evangelho a quem? Ao gentio, porque os judeus eram filhos, os gentios não estavam esperando a vinda dele para que ali ele o consagrasse, ele o edificasse e o plantasse na rocha, como diz Mateus, capítulo 16, 18. Então, a casa ela é plantada na rocha, porque assim ele ensinou no primeiro século, aqueles que lá estavam, mas no segundo século, no século 21, primeiro século ele ensinou.
porque havia lá um divisor de água, como você vai ler 1 Coríntios 21, ali eles não entenderam, como hoje não entendem. Por quê? Hoje a graça ela foi revelada. Então Paulo batizou 1, 2, 3 a cada estefa e depois Paulo parou. Paulo foi aprendendo de glória em glória, né? Que não tem batismo nas águas hoje, não tem Santa Ceia, que é parte judaica, não tem dízimo, que é alimento, não é dinheiro. Se você quiser dizimar, você é livre para isso, mas tem que entender que o dízimo nunca foi dinheiro, sempre foi alimento. Então, o que acontece? As pessoas fazem de uma situação uma doutrina, como guardar o sábado e outras coisinhas mais que eles fazem, segundo os homens, não segundo Deus. Então, aqui, Gálatas capítulo 1, versículo 11, Paulo foi separado e colocado para trazer o evangelho aos gentios, né? Atos 6,18, assim ele disse, Paulo era para Deus, testemunha, para que pregasse entre os gentios, para que tirasse das trevas para a luz. Mas muitos continuam nas trevas, porque não entenderam a luz. Já está dentro de nós. O católico tem a luz, o espírito tem a luz, todos têm a luz. Mas com esse ensinamento aqui, né, tira o peso de Moisés, que era a lei, que condenava, que colocava de castigo, e trouxe a graça, que libertou. Mas nem todos vivem debaixo da graça, porque não foram libertos e não entenderam esse livramento, né? Porque para viver você e Cristo não é fácil, tem que ter revelação, enquanto que os demais ficam na mão de homens que ensinam uma doutrina que não é de Deus, é de Moisés, é dos homens. Então 1,11 de Gálatas, né? Pois faço conhecido a vós, irmãos, que o evangelho que por mim foi pregado não é de acordo com os homens. Então não é de acordo com os homens. Não tem campanha com a libertação, não tem quebra de maldição, porque não está escrito aqui. Então Paulo veio para pregar o evangelho, como eu vim e muitos vieram. Mas muitos não entenderam, não querem entender. 12. Pois não recebi de homem algum, nem me foi ensinado, o homem não ensinou a Paulo, que ensinou foi o Espírito Santo. Por isso, quando desceu da cruz, ele chamou Paulo, você vai pregar o meu evangelho e vai direto para o gentio, para que eles possam entender e sair da sinagoga. O que é uma sinagoga? É onde ensina diabo, onde ensina demônio, pecado. Isso ensinam ali muitas coisas que não vêm de Deus, vêm de outros deuses, né? Que são os homens que ali eles manipulam a palavra de Deus. 12. Pois não recebi de homem algum, nem me foi ensinado, mas por revelação de Jesus Cristo. Como a mim, ele me ensinou, né? Por isso a minha palavra aqui, ela é pesada, quando eu digo que o pecado foi abolido, o diabo morto na cruz, mas tem base bíblica. 1 João capítulo 3, versículo 4, 5, 6, ali foi tirado o pecado, o juízo por judeus, a transgressão da lei que havia para eles lá, o povo de Israel. Então aconteceu tudo lá. Em 2,14 de Hebreus, o diabo destruído, aniquilado, para que tirasse aquele povo que lá estava, debaixo da lei, debaixo de condenação, na escravidão, para trazer para Cristo. Hoje aqui você está separado, você e Cristo, você e o Espírito Santo, que te ensina nessa manhã. 13. Pois ouviste qual foi o meu modo de vida no judaísmo. Paulo era judeu, tinha que ir ao templo, né? O gentio não tinha acesso ao templo lá, antes da cruz. Né? Depois da cruz, com a ressurreição de Jesus Cristo, o templo caiu de Formosa, você passou a ser o templo do Espírito Santo, onde você entendeu, Efésios capítulo 5, 6 e 7. Ouviste foi de um modo de vida no judaísmo, que importunava grandemente a igreja de Deus e o devastava. Excedia no judaísmo acima de muitos da minha idade, sendo excessivamente cuidadoso da atenção dos meus pais. Ele tinha tradição religiosa dos pais dele lá atrás. Ele seguia os pais dele, não seguia Cristo. Cristo veio depois para ensiná-lo a amar, perdoar e tratar a igreja com educação, com amor e com perdão. Isso que Paulo aprendeu. 15. Quando o Senhor agradou a separar-me, desde o ventre da minha mãe, me chamou pela graça. Então, Deus também me chamara pela graça, vendo da minha mãe. Só que até aos 40 anos eu não tinha entendimento disso aqui. E fiquei enfermo de poder pregar a palavra, mas em espírito e em verdade. Revelar seu filho em mim, para que eu pregasse aos gentios, como está lá. Atos 6,18. Não consultei imediatamente carne nem sangue. Você não pode falar para ninguém essa palavra que está ouvindo. Porque quando eles souberem que você está ouvindo isso aqui, eles falam que eu sou um herege, ou que eu estou pregando uma falsa doutrina lá, que eu estou lendo e você tem um entendimento. 17. Nem subi para Jerusalém para estar com os apóstolos, mas parti para a Arábia e retornei outra vez a Damasco. Depois de 3 anos me subi para Jerusalém para visitar Cefas e permaneci com ele
15 dias. Por isso que Pedro, né, segundo de Pedro 3,15, Pedro aprova Paulo com a sabedoria dele, porque veio de Deus. Quando Pedro recebe, né, o ministério lá para ir para o gentio, né, para ir para os judeus, 10,5 de Mateus, não derrubou os gentios, porque Deus já tinha Paulo preparado para trazer para o gentio, enquanto que Pedro, Tiago e João foi para o povo de Israel, o povo judeu que estava lá, perdido, né? Então, não tinha que dar rumo ao gentio, tinha que ir para as ovelhas perdidas da casa de Israel, Mateus 10,5, mas não entre da samaritano, nem deu rumo ao gentio, porque Deus já preparou a Paulo para trazer o ministério do Espírito para nós. E esse entendimento que aqui nós temos, em espírito e em verdade. Obrigado por essa manhã de domingo, espero que você entenda que Deus separou Paulo já no ventre da mãe dele, como me separou. Se eu morresse aos 40 anos, eu não teria esse testemunho aqui para dar. Mas depois dos 40 eu posso falar. Quem morre hoje e não aceitou Jesus, muitos deles são de Cristo. Vê que depois que eu aprendi, eu aqui dou a revelação que eu sou de Cristo. Se eu morresse antes, muitos diriam, você é que quando me salvou, aceita Jesus? Não, não se aceita Jesus. Você é um predestinado, você é um eleito, um separado. Por isso está lá, João capítulo 15, versículo 16. Não foi você que me escolheu, eu que escolhi a vós outros, para que você agora vá e dê fruto para mim, para Deus. Porque se você for entender Mateus 11, 28, 29, antes da cruz, ele ali tem duas vertentes. Veja mim você que está cansado, sobrecarregado, que eu vos aliviarei. Tomai, salvando meu jugo, aprendei de mim, aprendei de Deus, e você aprende do homem. Você segue o caminho do homem, não segue Deus, porque Deus é espírito e verdade. Você não busca Deus, você vive dentro de você, onde você ama, perdoa e tem um proceder de Cristo na sua vida. Na semana de domingo, muitos fazem corrente, busca aqui, busca lá, e não encontra, vira até ateu. Não, aqui você é de Cristo, é a nova criatura. Acordar de madrugada, ouvindo a palavra revelada por Deus, sabendo que o milagre já aconteceu. Enquanto você dorme, Deus vela por você. Sempre você foi um filho amado, Deus veio para te proteger. Você nasceu em graça, você nasceu em amor. Ao passar pela cruz, Deus te perdoou, Deus te perdoou, Deus te perdoou. Com o ensino do Espírito Santo, Ele enxugou o seu pranto. Hoje te fez um mais que vencedor. Você entendeu o Evangelho do Senhor. Você entendeu o Evangelho do Senhor. 21 de Apocalipse ali, desceu do céu e casou com a igreja, que somos nós hoje, templo do Espírito Santo. Aqui ele enxugou nossas lágrimas, aquilo que Isaías escreveu lá, 53, 4, 5, 6, levou a nossas enfermidades, nossas dores, para trazer um reino para nós inabalável. Romanos 5,17, é que você reina em vida e Deus é contigo. Não te deixe, não te abandono, porque você o abraça e diz nesta manhã, Deus, eu te amo, te amo, te amo, e eu creio que jamais o Senhor me abandona, porque está escrito, e eu creio, porque não é a letra, é o Espírito que vivifica, a letra mata. Como tem muitos crentes mortos dentro da igreja, porque não entendeu o Espírito Santo dentro dele, e fica na mão de homens, esse desvia da verdade, porque prega uma doutrina que não vem de Cristo, vem do homem, porque são homens maus e perversos, como fala 2 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 2. Eles são homens maus e perversos, porque a fé não é de todos. A fé aqui é tua, é de você, é daquele que crê, para entrar aqui no Evangelho, que é puro poder de Deus na tua vida. Amém? E graças a Deus. Obrigado, Senhor. Obrigado, meu Pai.